dia, grupo, como é que vocês estão? A gente tá aqui pro dia 9 do nosso devocional, Tinta, Papel e Ele. E hoje a gente vai falar sobre afinando o discernimento, né? Na verdade, esse é o título do devocional de hoje. Tá baseado em Filipenses 1, do 9 ao 10. Quando a gente fala sobre discernimento, a gente sempre pensa em algo específico, tipo assim, nossa, eu preciso entender alguma coisa, ter um conhecimento sobre alguma coisa. Mas o que a Zoe vai trazer nesse capítulo é sobre ter o discernimento da voz de Deus, sabe? Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu já me peguei pensando assim, gente, será que eu tô escutando a voz de Deus? Tipo, sabe quando você vai orar e fala assim, Senhor, eu preciso escutar a tua voz, eu preciso entender o que o Senhor tá falando comigo, eu preciso entender o que o Senhor tá falando. E às vezes a gente não consegue escutar. A gente ora, pede uma resposta pro Senhor, pede para que o Senhor nos mostre algo, e a gente simplesmente não consegue escutar. E às vezes a gente pergunta se, o que tem de errado comigo, sabe? O que tá errado, Senhor? Por que o Senhor não fala comigo? Mas a verdade é porque que o Senhor, Ele fala com a gente. Ele fala de várias formas. Ele fala de várias maneiras. Ele fala em vários tons. Mas às vezes é a gente que não consegue parar para escutar o que Ele tá falando. Às vezes o Senhor tá falando, sabe, em sussurros, porque quando você quer falar alguma coisa importante com alguém, você não grita. Você chega perto dessa pessoa para falar. E às vezes o Senhor faz exatamente isso com a gente, sabe? A gente pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer nesse dia? O que eu preciso fazer em relação a isso? Só que a resposta do Senhor é uma resposta para você, pessoal. Ele não vai gritar para todo mundo. Ele precisa estar perto. E às vezes o Senhor está perto, mas a gente não está percebendo que Ele está perto, sabe? E às vezes o Senhor está sussurrando o que Ele precisa falar, o que Ele precisa que a gente faça, mas a gente está com tantas vozes, está com tanto barulho na nossa cabeça, está com tanto barulho na nossa mente, a gente está com tantas vozes, com tantas coisas acontecendo, que a gente não para escutar o que Ele tem para dizer. Então esse capítulo é sobre o afinar o discernimento, sabe? É sobre a gente calar as vozes que estão fazendo ruído e que acabam impedindo que a gente escute a voz do Senhor. O Senhor, Ele fala de várias formas. Ele fala por meio de profetas, Ele fala por meio de sonhos, Ele fala principalmente por meio da sua palavra. Mas o Senhor, Ele fala com a gente. O que a gente precisa entender é como que o Senhor está falando comigo. E o que eu preciso calar para escutar a voz de Deus nitidamente para mim. E esse é o convite de hoje, sabe? A reflexão que a gente faz para hoje. O Senhor não é um Deus de longe, Ele está perto. Ele está à distância que o Senhor está de nós, é a distância que a gente coloca. Às vezes, porque a gente pecou, porque a gente viveu uma vida de pecado, a gente acha que o Senhor não está perto o suficiente, mas Ele está. O que a gente tem que fazer é prestar atenção no... O que a gente precisa fazer é prestar atenção na voz dele. A gente tem que calar a voz da culpa. Se você pecou e se arrependeu, meu irmão, go ahead, siga em frente. O arrependimento, ele traz perdão. Então, não deixe que a voz da culpa te impeça de escutar a voz do Senhor. Não deixe que a voz das preocupações te impeça de escutar o Senhor. Não deixe que a voz do medo te impeça de escutar o Senhor. Porque Ele está pronto para falar. Na verdade, o Senhor já está falando. A gente só precisa afinar o nosso discernimento para reconhecer a voz do Senhor. E como é que a gente reconhece a voz do Senhor? Isso é uma pergunta que eu me faço frequentemente, né? Assim, Senhor, será que é a tua voz? Ou será que é a minha emoção? Será... Porque a gente precisa estar o tempo todo fazendo esse balanceamento, sabe? Mas a verdade é que a gente reconhece a voz de quem a gente tem intimidade. Quando o Lucas me chama, eu posso estar em qualquer lugar com 1000 pessoas. Se ele me chamou, eu reconheço a voz dele, porque nós temos intimidade. Quando ele acorda, pelo bom dia dele, eu sei o humor que ele tem. Por quê? Porque nós temos intimidade. E o Senhor é isso. Pra gente reconhecer a voz do Senhor, a gente tem que ter relacionamento com Ele. Intimidade nada mais é do que você ter
relacionamento, ter conversa. Então, procure relacionar-se com o Senhor. Leia a sua palavra, converse com Ele em oração. Sua oração não precisa ser bonita, mas precisa ser sincera. Sincera como você conversa com um amigo muito querido, muito próximo. A diferença é que, às vezes, a gente camufla os nossos sentimentos e os nossos erros para os nossos amigos. Para o Senhor, a gente não precisa fazer isso. Ele sabe exatamente quem nós somos. E quando a gente se permite ser vulnerável com o Senhor em uma oração, em falar para o Senhor, olha, Senhor, eu sou isso, 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 mas eu não quero mais ser. Eu fiz isso, 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 mas eu não quero mais isso para minha vida. E eu quero o que o Senhor tem para mim. E se a gente parar e calar todas essas outras vozes, o Senhor vai falar conosco. Então é para isso, gente. Essa é a nossa reflexão de hoje. Que tenhamos um bom dia e que você tire um tempo hoje para você escutar o que Deus tem te falado. Para você escutar aquilo que o Senhor precisa que você faça, como você faça, como, o que você precisa fazer, o como e quando, tá bom? Beijinho e nos vemos amanhã, se Deus quiser.